Estamos com o Marcelinho Portugal Gouveia com a gente aqui ao vivo nesse momento, aqui na TMC, 12h29, né, para falarmos muito a respeito desse momento do São Paulo. Marcelinho, filho do Marcelo Portugal Gouveia, né, histórico presidente São Paulino. Prazer em recebê-lo aqui na TMC. Marcelinho, a verdade que não no momento bom da história São Paulina, mas é sempre importante a gente tentar ouvir as partes e entender como que o São Paulo chegou nesse momento. Boa tarde, um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa tarde pessoal aí do TMC, bom ano para vocês, pessoal que está ouvindo a rádio ou que está sintonizada no YouTube, é um prazer falar aí, primeira vez que eu estou falando agora na nova fase aí da TMC, infelizmente para não falar de assuntos bons, né, para o São Paulo, né, a gente fala que o São Paulo não tem um dia de paz, e é isso que a gente está vivendo esse começo de ano, final do ano passado, dia após dia, cada vez uma notícia pior, tanto na questão das páginas policiais até, quanto no próprio clube, nas situações que a gente está dentro do São Paulo. Legal, bom, vamos lá, a gente vai rodar aqui as perguntas, Renatinha Saporito, então vou começar por você aí, a pergunta ao Marcelinho. Marcelo, tudo bem? Prazer falar com você, que bom que você está aqui com a gente, e é como você disse, né, num momento tão conturbado, e a gente tentando cada dia que passa entender algumas coisas, mesmo essa pergunta que o Ivan fez, a gente pode falar sobre isso. Você também, né, que tem uma relação muito grande com o Conselho do São Paulo, faz parte disso tudo. Como é que você vê essa situação? Já vou começar com o que aconteceu ontem, com essa reunião que a gente esperava que acontecesse alguma coisa, mas infelizmente não aconteceu nada. O Conselho Consultivo, como o próprio nome do Conselho diz, é um conselho para ser consultado, né? A opinião dele não é vinculante a nada, ele deveria analisar questões políticas, mas ele analisou questões jurídicas naquele parecer de uma página que resumiu ali a discussão. Ele não tinha essa competência para analisar a questão jurídica, falando que juridicamente não tem indício material que possibilitaria a destituição, o impeachment do presidente. Ele falou que politicamente é uma decisão do Conselho, e claro que é do Conselho, qualquer decisão é do Conselho Deliberativo, se vai ter viabilidade, governabilidade ou não, mas ali poderia talvez servir como uma pressão para o presidente renunciar, né? Eles poderiam ter pressionado ele a renunciar e não fizeram. Ao contrário, eles incentivaram, em sua grande maioria, infelizmente só uma voz distoante, que estava representando também o presidente Fernando Casal del Rey, que está fora do Brasil, mas a única voz distoante ontem foi do desembargador José Carlos Ferreira Alves, que falou que era contra aquilo, que deveria ser indicada a renúncia do presidente, mas não, os outros são correligionários do presidente, todos defenderam que não tem ilegalidade, como se os indícios já não fossem suficientes, né? Como se, com todas as notícias que tem dia após dia, envolvendo inclusive familiares do presidente, se ele, com essa pressão externa, como é que ele vai conseguir comandar o São Paulo numa situação aí de um calendário totalmente atípico esse ano, que daqui a 5 dias, né? 4 dias já tem jogo, e já tem Campeonato Brasileiro esse mês, então assim, um Campeonato Paulista com esse novo regulamento é difícil, um campeonato que você tem que tomar cuidado, então como é que está a cabeça dos dirigentes do São Paulo para dirigir o São Paulo com tudo isso que está acontecendo, né? Deveria ser um momento de renúncia. Meu caro Ivan Drago, que situação, né? Que buraco que o São Paulo está envolvido. É isso. Marcelinho, prazer em ouvi-lo mais uma vez. Já, não sei se você lembra, mas já tivemos a oportunidade de conversar e é mais uma vez é uma honra estar podendo conversar com você. Vamos lá, primeiro, antes, só essa dúvida, tem muita gente que entende que o Conselho não vai ter a sua totalidade por conta também das férias, né? Então, já foi deixado claro aí que quem tiver vota, quem não tiver presente não vota. Estatutariamente, isso é permitido? Estatutariamente é permitido. Essa questão das férias, obviamente, eles estão se aproveitando também dessa situação, mas também não só isso, eles tinham obrigação de tempo de convocar num intervalo de tempo, então eles não poderiam esperar acabar as férias. Mas eles estão aproveitando, obviamente, a ausência de muitas pessoas. Eu, por exemplo, estou de férias, mas dia 14, meu compromisso é com São Paulo, estarei lá para votar.
Fato é, estatutariamente pode, mas não é a tradição. Essas reuniões virtuais, elas foram colocadas pelo atual presidente do Conselho, pelo Outen, na pandemia, até para facilitar as reuniões. E desde então, em todas as situações de férias, não férias, sempre houve a reunião, pelo menos híbrida. Às vezes era só virtual, mas nunca apenas exclusivamente presencial. Mas parece ser mais uma manobra para justamente evitar que se atinja o quórum para que seja afastado o presidente. E a partir do momento que você começa a fazer manobras para, mesmo que ainda dentro do estatuto, para afastar o quórum, é sinal que você está com receio de perder. E se você está com receio de perder, mostra que o presidente não tem governabilidade. Então, só isso já seria suficiente para que eles pegassem o boné e fossem embora, né? Marcelinho, mais uma por gentileza. O cenário político hoje, ele vai ser determinante, né, para dia 14. Vai ter a mobilização da torcida, a pressão, aquela coisa toda, mas eu era setorista do São Paulo e lembro que quando o Aidar renunciou, o vice dele e o presidente do Conselho Deliberativo na época, o Leco, os dois eram contrários ao Aidar. E por isso ele não teve sustentação política e renunciou. Você entende que o Júlio, ele permanece no poder por conta dessa sustentação política? O que você pode projetar, diante do que você conhece, para a reunião do dia 14? Para a reunião do dia 14, é uma reunião que tem um voto secreto, né? Então, eu acho que muita gente que, às vezes, tem medo de ir contra o Júlio, eu acredito que lá, quando com o voto secreto, vai acabar votando contra o Júlio. Porque lá no São Paulo tem os grupos políticos que exercem os coordenadores exercem muita pressão sobre os seus integrantes de cada grupo, então eles normalmente votam com a opinião do coordenador. Mas como o voto é secreto, a gente está confiando muito, nós da oposição, de que dessa vez vai ter muita gente votando contra. A questão é se a gente vai chegar no quórum, né? A grande preocupação é chegar no quórum estatutário de 2/3 do total, que acho que fizeram as contas, que dá em torno de 171 conselheiros. Mas, sobre a sustentação, o que a gente ouve é que tem muitos grupos que estão ali no limbo, tentando. Ele ainda está se segurando com alguns, mas alguns estão ameaçando sair da coalizão, né? E, obviamente, notícia após notícia. Hoje teve mais uma, né? Movimentações da filha do presidente, questões de família. Eu até não sei se foi um erro ali da notícia que saiu num portal, mas falaram em 125 milhões de transações interfamiliares, assim. Então é uma coisa alarmante, né? Não. E só uma dúvida, 2/3, né, independentemente do número de votantes, certo, Marcelo? Os 171 se todos forem votar, né? Não, então é 171, 2/3 do total de conselheiros que existem hoje, porque são 260, mas tem algumas vagas porque teve de falecimento de vitalícios que ainda não foram repostas. Eu não sei se hoje está com 256, 255, perfeito. Eu não sei o número ao certo, mas fizeram a conta que dava 171 essa questão dos 2/3. Isso se todos forem votar, né? Assim, isso obviamente vai seguir o estatuto. Agora, se você vai para uma votação dessa e tem mais do que a maioria pedindo para você sair e você continuar, é muito aquela questão de você querer o poder pelo poder, né? Você não está preocupado com o seu clube, a torcida agora, até as organizadas já se pronunciaram que são contra, a grande massa do São Paulo está contra, a imprensa todo dia colocando notícias assim contra a gestão, só falando das mazelas da gestão. Você não, nessa situação, você querer continuar só mostra que você só pensa em você, só pensa no poder, né? Guilherme Lage, sua pergunta a Marcelinho Portugal Gouveia. Prazer, Marcelinho, falar contigo, obrigado por atender a gente e dedicar o seu tempo. Cara, você falou agora de grande massa, né? Então eu queria te fazer uma pergunta mais com esse olhar macro mesmo, né? Porque a gente tem contato aqui por redes sociais com torcedores, a gente debate, tem a nossa percepção. E uma percepção, assim, que é minha, que eu percebo que é de boa parte da torcida, é chegar um pouco naquela sensação de desgosto e de incredulidade do próprio sistema político do clube, o Marcelinho. Então, assim, sabe aquela sensação e aquela pergunta assim, beleza, se o Casares for afastado, né, o que a gente pode esperar de novo, de mudança, algo que tire um pouco o clube dessa rota que a gente viu dos últimos anos. Então, como alguém que dedicou a sua vida ao clube, que tem a família
totalmente marcada, né, na história do São Paulo. Eu queria que você falasse sobre essa percepção, uma visão de dentro do clube sobre isso, se existe alguma esperança que o torcedor possa se agarrar, uma mudança, naquela sensação assim, bom, cara, tá vindo uma avalanche de coisa ruim, mas isso pode ser bom porque pode limpar o clube. Existe essa esperança de alguma forma, Marcelinho, dentro de você? Eu tenho esperança, né? Eu acho que não adianta mudar as pessoas e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Eu acho que não deve ser varrida qualquer sujeira para baixo do tapete, como já aconteceu em outras situações do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que efetivamente a investigação e a punição tem que ir até o final, e se alguém roubou o São Paulo, essa pessoa tem que ser presa, e todos os envolvidos, os que roubaram, os coniventes, todo mundo, seja funcionário dos clubes, seja da direção, todos deverão ser presos, e eu tenho a esperança de que isso sirva como exemplo para que os próximos, obviamente, não façam isso, e mais do que isso, para que os próximos mudem o sistema político do São Paulo, que é um dos clubes menos transparentes, menos democráticos, né? Você mudar, sair o fulaninho, entrar o ciclano lá para fazer a mesma coisa, o São Paulo vai continuar indo para o buraco. Precisa ter alguém lá que vai entrar, que vai mudar isso, que vai profissionalizar de fato a gestão, que não vai afastar os abnegados lá, os conselheiros que dedicam tempo. Eles foram importantes talvez para a história do São Paulo, para o São Paulo chegar onde chegou, mas agora o futebol é muito profissional, então outra pauta, obviamente, separar o clube social do futebol profissional, e você saneando e começando um projeto para diminuir a dívida do São Paulo, aí pensar talvez numa sociedade empresária, que agora o que se fala é em SAF, mas já pode ser qualquer outro que tenha uma gestão profissional, transparente, que tenha metas claras, e se as pessoas não atingirem as metas, que sejam desligadas, como uma empresa, né? É difícil, você não atinge alguma coisa, alguma questão lá na gestão, você não muda nada, você continua empregado, você está lá, você não tem meta, não tem objetivo, e não dá, né? O orçamento que o São Paulo tem, ele não pode brincar de ser administrado como era no passado. Exatamente. Essa questão da separação do clube e do futebol, a gente bate na tecla, embora vários clubes, né, procuram isso, e é realmente talvez uma parte muito difícil. Kaique Silva, setorista do São Paulo, com a gente, Marcelinho Portugal Gouveia. Kaique, pode fazer a sua pergunta também, meu amigo. É isso, Lelê. Marcelinho, primeiro, grande abraço para você, obrigado por atender a TMC. Recentemente assisti uma excelente entrevista que você deu a um podcast, tá? Queria parabenizar você também por ser muito claro com relação a esses assuntos do São Paulo e também se articular muito bem, falar muito bem, né, com relação a isso. Acho que o torcedor, ele se sente... ele entende de forma muito fácil quando ele ouve você falando sobre os bastidores políticos. Recentemente você falou sobre há pouco, né? Você falou sobre os grupos políticos que o São Paulo tem hoje internamente. Eu recebi há pouco a informação sobre grupos, sobre o Legião, que ele se reúne hoje para decidir como é que eles votarão, né? Como é que votarão os conselheiros dessa chapa. E no último pleito, o que eu tenho de informação é que cada um votou como bem entendesse, né? Foi uma decisão, portanto, do grupo. Você acha que, pela gravidade da situação e pela importância dessa votação, a tendência é que mais grupos façam aquilo que o Legião fez, e a gente não sabe se vai fazer dessa vez, tá? Ainda vai ter essa reunião. Cada um vote como bem entender, ou todo mundo deve seguir? A tendência é que todo mundo siga o grupo. E emendando só uma outra pergunta, aquelas assinaturas dos conselheiros de situação, junto com um grupo de oposição que pediu, por exemplo, aquela reunião extraordinária para que fosse votado o impeachment, pode dar uma esperança ao torcedor do São Paulo que a oposição esteja cada vez mais ganhando força e possa vir forte para poder conseguir esses 2/3 na votação? Olha, agradeço as perguntas, Kaique. A primeira pergunta sobre o que vão fazer, o que a gente ouve é que vai ter uma liberdade maior do que se fazia até então aí nesse que eles chamam de coalizão, que foram essas duas gestões da atual diretoria, né? Antes eles votavam tudo junto, independente do que acontecia. A primeira ruptura grande começou com aquela questão que nem foi para votação, da questão da sessão de Cotia, né? E daí quando parece que alguns grupos lá, Legião parece que é um deles, se mostrou contrário,
a situação ficou com medo de perder a votação e nem colocou essa pauta, né? E aí teve agora na questão do orçamento, que também o orçamento é bizarro, e é bizarro de ter sido aprovado, foi aprovado por muito poucos votos, o que mostra que a situação já não é mais de superioridade aí da coalizão nas votações. Teve muitos votos livres, né? Teve algum pessoal do próprio grupo do presidente, que é o grupo Participação, que votou contra, o pessoal da Legião que votou contra e de outros grupos. A tendência agora, eu creio, né, como bom São Paulino, que a pessoa que está vendo o que está acontecendo, que vote com a sua consciência, que não siga a coordenação. Mas isso é uma esperança e estamos trabalhando para isso. O tempo é curto, obviamente, são 8 dias para se chegar. Para se ter uma ideia, quem assinou, somando as assinaturas do pedido de instituição, que é o pedido que vai ser votado, mais aqueles da situação que assinaram, daria 88 votos. Então você tem aí 8 dias para angariar mais 90 votos, mais ou menos, né? Fiz as contas rápidas aqui. Então é um trabalho árduo, mas é um trabalho que, assim, acaba sendo um pouco facilitado com todas essas notícias, né? Todo dia tem uma notícia nova, que eu imagino que quem não está viajando e não está fora do mundo está vendo aí o que está acontecendo e que é o que o torcedor São Paulino espera, que vote por afastamento dessa gestão. A última rodada de perguntas aqui, tá a Renatinha e o Ivan, para a gente liberar o Marcelinho. Marcelinho, a gente vê uma movimentação, né, de alguns conselheiros, integrantes da situação, mudando de lado por conta de tantos escândalos que a gente tem visto todos os dias, né, no noticiário envolvendo o Júlio Casares e toda a sua turma. Independentemente do que vai acontecer, impeachment, renúncia, a gente não sabe, a gente tem que esperar, né, aguardar tudo isso. Você enxerga... Qual cenário político você enxerga em relação a um nome que possa representar o São Paulo Futebol Clube hoje? Essa é uma pergunta muito recorrente aqui no YouTube, viu, Rê? Existe algum nome forte? A gente não sabe o que vai ser do São Paulo, se vai ser SAF, o que vai ser, mas eu acredito que estejam rondando aí por aí alguns nomes, né, que vão se candidatar à presidência. Acho que não há uma definição de nomes. A gente ouve falar que tem alguns pretendentes, né? O próprio falavam que o candidato da situação era o CEO lá, o Márcio, envolvido lá na questão dos camarotes. Então você vê que depende muito de quando vai ser feita essa eleição, né? Se a gestão continuar até o final, que eu torço para que não aconteça, a eleição é só em dezembro de 26. Até lá, muita água vai passar por baixo dessa ponte e vai ter acho que os candidatos vão mudar. Mas a gente ouve muitos nomes. Tem o nome do próprio Marco Aurélio Cunha, a gente ouve o nome do Vinícius Pinotti, ouve o nome do Belmonte. Então, assim, tem alguns nomes, mas, assim, acho que não existe uma pessoa pré-definida, não tem uma conversa nesse sentido ainda. Acho que a preocupação do bom São Paulo nesse momento é de tentar terminar essa gestão. Como, por enquanto, não tem envolvimento do vice-presidente, que é o Massis, e nenhuma questão aí que está sendo investigada, a tendência natural, se houver ou o impeachment ou a renúncia, é que o vice-presidente assuma e termine o mandato até novembro. Agora, se tiver envolvimento dele, ou se ele não quiser, se acontecer alguma outra situação, talvez vai ter que apressar aí uma eleição, e daí acho que vai ser escolhido o nome com melhores condições aí para assumir o São Paulo. Marcelinho, se você me permite abusar um pouco do seu conhecimento em direito, tá? Eu vou contextualizar uma situação aqui para poder entender. Não, você vai fazer uma consulta com ele? Não, né? Não é uma coisa Mas pessoal tem a ver com aqui. São Paulo. Não, tem a ver com São Paulo. Pelo amor de Deus. É o seguinte. Chega a fatura depois. Pelo amor de Deus, Ivan Drago. Os escândalos surgiram, só que tudo está sendo ainda investigado. Para quem não conhece, a Polícia Civil, ela investiga, elabora um relatório, passa para o Ministério Público, que avalia, entende se oferece denúncia ou não, até chegar no juiz, tá? Alguns escândalos surgiram na época em que o Aidar era presidente e os nomes envolvidos naquela oportunidade viraram réus. Mas eu lembro, me corrija se eu estiver errado, Marcelinho, que o clube naquela época, ele não foi assistente de acusação. Ele foi procurado e entendeu que não vou ser assistente de acusação. Para muita gente, aquela decisão teve peso no julgamento. É claro que, mais uma vez, quem vai determinar quem é culpado e quem é inocente é a justiça, que a gente não vai fazer nenhuma
nenhum julgamento, nenhum pré-julgamento. Juízo aqui, de tá? valor, né, Exatamente. Então, assim, mas é claro, todas as pessoas que estão envolvidas e que estão sendo investigadas, caso a justiça determine, entenda que essas pessoas são culpadas, elas são julgadas e são condenadas, elas precisam pagar. Então, que peso tem essa decisão do clube na hora de ser assistente de acusação? Se tem ou não tem peso? Vamos lá. Tem algumas diferenças daquela situação. Primeiro, para explicar o que houve naquela situação. O São Paulo seria a vítima salvo engano, o crime que estava imputado era de estelionato. O São Paulo seria a vítima. Quando foi perguntado para o São Paulo se ele teria sido vítima ou não, as pessoas que estavam investigadas tinham voltado ao poder. Então, tinha investigação de alguns membros lá, não vou citar nomes, né, até porque eles foram, por conta disso, absolvidos, mas eles estavam sendo investigados e estavam no poder do São Paulo, daí o São Paulo assinou uma carta de que não houve prejuízo, que não foi vítima e tal, daí o Ministério Público teve que arquivar. Tem duas diferenças, talvez, não é minha área de atuação, área criminal, mas eu sei de duas diferenças grandes. Tem uma lei de corrupção privada agora, que não existia, de 2023, salvo engano, essa lei. Então, agora existe um crime tipificado para isso, para essas questões de corrupção, de quando você paga taxa, paga intermediação, etc., para algum dirigente. E a segunda questão que é diferente é que não é só o crime lá de estelionato. Agora, por exemplo, pela questão do áudio lá dos camarotes, está tendo crime de coação. A coação naquela ligação, quando falaram para ela tirar o processo, aquilo é um crime de coação. E daí, esse crime não pode o São Paulo falar que ele não foi vítima. Então, o São Paulo não conseguirá evitar que esse crime seja julgado se ele ocorreu, entendeu? Então, essas duas diferenças tendem a fazer com que o desfecho seja diferente da outra vez. Perfeito. Por curiosidade, Lê, eu me lembro, né, que a gente discutiu isso no final do ano passado, eu tinha até pesquisado aqui alguns minutos atrás, então eu tô com a lei aberta do dia 14 de junho de 2023, que ela entrou em vigor na Lei Geral do Esporte. O artigo 165 define corrupção privada no esporte como ato de um representante de organização esportiva exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida, ou mesmo aceitar promessa de tal vantagem para favorecer a si ou a terceiros. A pena prevista é de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. A gente vai torcer mais uma vez para que a lei seja, né, a investigação, claro, tem que correr, né, e para que a lei... Muitas vezes a gente torce, né? Nem sempre o resultado final é o que a gente torce, para que a lei seja cumprida, né? Exatamente, né? Agora é ficar de olho, né? Acho importante demais. E só para deixar claro, Renatinha, Gui, Ivan, Kaique e o Marcelinho, a gente está com o espaço aberto também, né, para a situação, para membros da diretoria, advogados, quem quiser participar, para abrir o espaço também para outro lado, né? O lado do Júlio Casares e seus pares. TMC abrindo espaço, tá, galera? Vocês... É que ninguém atende a gente, claro, mas nosso espaço tá aberto. Desapareceu todo mundo, para vocês, né, poderem também participar. Rapidinho, não, ele falou sobre... muito rápido, Marcelinho. Sobre a torcida organizada, parece que vai emitir uma nota chamando o torcedor são paulino pro dia 14... protestar em prol da saída do Júlio, etc e tal, né? Do dia da votação. Até que ponto você acha que isso pode ajudar na saída dele, né? Caso aconteça. Eu sempre sou favorável à pressão, desde que, obviamente, seja pacífica, né? Não estou incitando a violência, mas eu acho que a pressão é o único meio que a gente pode conseguir das pessoas entenderem a responsabilidade que eles vão ter de votar. E a pressão pode ser da torcida, pode ser de qualquer pessoa que conheça algum conselheiro do São Paulo, né? Que você pressione a pessoa, fala, por que você está votando desse jeito? Por que você está fazendo isso? Você não está pensando no São Paulo? Essa pressão acho que é a única forma de talvez mexer na consciência de quem está pensando em votar contra o afastamento. Perfeito, Marcelinho. Muito obrigado, cara, pelo seu papo. Acho que muita gente que estava ouvindo a gente agora aqui, né, conseguiu entender bastante, né, o lado hoje da oposição, o papel dos opositores hoje nesse momento São Paulino. E vamos voltar a falar certamente, né? Esperamos que já com novidades e boas novidades para o ano tricolor, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Boa sequência de quarta-feira para você. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Ivan, Renata, Guilherme, Kaique.
Kaique, que é setorista, eu sempre fico com pena dos setoristas dessa gestão, né? Porque Ele gosta, viu? parece que tá trabalhando No Santos foi assim, Coreia do no Norte, Corinthians foi não assim. tem notícia, né? Ele tá acostumado, viu, Marcelinho? O Ivan jogou essa granada sem pino pra mim e eu fui obrigado a pegar. Ou no Notícias Populares, né? Ele falou que lembra parece que tá Notícias trabalhando no Coreia do Norte ou no Notícias Populares, Era né? um belo jornal. O Ivan era que trazia. perfil. Agora, nesse Kaique. período, nas notícias, mas antes você não tinha notícia, né? CT fechado. É você não tem verdade, nada. verdade. Você só tem notícia se você falar bem da gestão. Agora eles perderam um pouco esse controle da narrativa, tá mais difícil pra eles. Perfeito. Perfeito. Valeu, Marcelinho. Muito obrigado, viu? Tamo junto, valeu demais pelo papo. Sempre logo, muito obrigado. bom e esclarecedor, Olê. né? A gente tá aqui, repetindo, tá, Gui? Aberto Sim. à situação. Júlio Casares e quem quiser participar, a TMC E a- abre o espaço, com certeza.